aí que as férias é muito legal, um momento onde todas as mães normalmente pensam, vou fazer tudo aquilo que eu queria, que não dá tempo no ano. Só que, na verdade, nós temos aí um extra a mais a nos preocupar, que é a questão da quebra de rotina, coisa que praticamente é imprescindível na vida do autista. Então, a gente tem que ter um planejamento, né, para essas férias estarem acontecendo aí de uma forma positiva. Mas isso é possível, sim. Dicas práticas. Vai ser bem legal. Para todo mundo, vai ser 10 mesmo, vai ser bem legal. O difícil vai ser botar em prática tanta ideia, mas sobreviveremos. Lucas Duarte já disse, sim, o Lu já está diferente, porque no colégio já está tudo diferente. Exato. A quebra da rotina já começa, desde a pessoal já começa na escola. Na escola, se são crianças maiores lá, já tem conteúdo, adolescente e tal, já está terminando as avaliações, todo mundo já está meio naquele ritmo de férias, já passou, já está mais acontecendo as confraternizações, os eventos sociais, então realmente são muitas mudanças já desde a escola. E quando para a escola, então, aí acontece aquela questão do tempo ocioso, daquela rotina previsível ali da criança, que todo dia acorda, tem aquele planejamento, vai organizar a mochila com a mãe, que almoça tal horas. A gente sabe como isso é importante, como muitas vezes eles se apegam muito nessas rotinas, em detalhes da rotina, que é uma forma aí, como em outras lives nós já estudamos, né, Dani? Que os nossos queridos autistas têm de se manterem assim nesse mundo tão imprevisível, com tantas informações sensoriais, com um cérebro super excitado que eles têm, para eles se manterem mais tranquilos, a rotina traz esse conforto para eles. Então, o desconhecido sempre é muito preocupante para eles e é motivo de causa assim, de grande ansiedade, eu diria, né, Dani? O grande problema é a ansiedade, eles também ficam muito ansiosos. Então, assim, pessoal, eu vou fazer uma leitura aqui breve do começo. Ó, fim de ano chegou, com ele vem as férias, né? Muitos pais começam a pensar como vai ser a rotina das crianças nas próximas semanas. Nós que temos os filhos no TE, a gente passa por isso, né? A diferença é a questão da quebra de rotina e do ritmo do dia a dia, como eu falei antes para vocês. Se a criança está acostumada, né, com a familiaridade e a consistência de uma rotina, ela pode ter muita dificuldade de lidar com essa sensação de liberdade que as férias proporcionam. Né? Na verdade, muitas vezes eles desconhecem também o sentido do que é férias, né? Do que é ter essa liberdade de curtir, relaxar, não ter uma rotina. Para eles é tenso isso, né? Se a criança, então, se a gente vai receber visitas, a gente escreveu aqui, também a rotina vai se modificar. Se a gente vai viajar, mais ainda, tudo é um grande desafio, né? Todas as mudanças. Então, hoje aqui vai vir essas dicas, né? Para a gente entender e ver como é benéfico, na verdade, essas experiências que por livre espancada vontade a gente vai encarar aí nas férias, né? A gente não tem aí alternativa, né, de não ter as férias vão acontecer, mas é muito bom, pessoal, vale super a pena a gente encarar, claro que não de uma forma muito aventureira, que a gente já sabe que tem que ter uma série de cuidados como tudo, a gente está acostumado aí com isso, né, Dani? Sim, assim, a gente escreveu aqui que nenhuma mãe é de ferro, né? Apesar de nós aqui, mães de autista, a gente se considera dura na queda. Nós somos power, fortes, mas claro que a gente dá aí uma piradinha. Mas calma, pessoal, no decorrer dessa live vocês vão perceber como as férias são importantes. Inclusive, eu comentei com a Dani que as férias que nós já tivemos com a Alice depois do diagnóstico, essa menina deu um salto quântico, uma vez que a gente superou, né, certas barreiras. Como foi bom viver tantas experiências e tantas memórias. Mas então, amiga, diz aí um pouco mais dos benefícios, né, da gente estar aí quebrando a rotina. Então, porque tem um lado bom de quebrar a rotina. Quebrar a rotina não é tão ruim, a gente tem que ver que tem um lado bom, né? Então, vamos ler aqui, ó. Sabemos que é importante os nossos filhos terem uma rotina, mas quando há uma interrupção nos padrões,
isso pode ser um aprendizado, né? Por que não? A gente interrompe, mas vamos aprender com isso, né? Ajudando eles a se adaptar a essa situação. Muitas vezes, essa mudança de rotina nas férias pode expandir as suas habilidades e os seus interesses. Por que não, né, gente? É chato, às Claro. vezes é complicado, a gente tem que fazer todo um planejamento, mas tudo é aprendizado. A partir do momento que a gente está mudando alguma coisa, a cabecinha dele está articulando para que tenha alguma coisa diferente. Então, cada vez que ocorre uma mudança, pode ter certeza que seu filho ganha um pouquinho mais de independência. Cada mudança, um pouquinho mais de independência. Mas Que independente. isso é Eles ótimo. precisam disso para a vida, se a gente pensar, né? Porque o É o mundo que a lá gente fora a gente não tem controle dele. As coisas mudam o tempo todo. Então, aí nas férias vem bastante essa realidade, um momento onde eles estão no porto seguro deles com a gente, que mais do que ninguém, né, acolhe, conhece, entende ali cada detalhe, cada nuance, né, do comportamento deles, de o que está pegando ali que não está legal, e a gente vai ajudando eles. Isso é muito bom. Isso é super importante. Mas a gente tem que lembrar, assim, para estimular esse comportamento, é importante também envolver a criança no planejamento, né? De que você vai fazer. Não deixa a criança por fora. Porque por mais que eles ainda, de repente, ainda não tenham muita compreensão, vamos sempre estar colocando ele no meio das coisas que vão acontecer e tudo. A gente vai falar mais disso adiante ali. Mas deixe claro que é um fim esse período de férias, né? De aulas. Filho, agora a gente está de férias, né? Explique para ele que ele está de férias, né? Isso daí, na verdade, é uma coisa assim que a gente às vezes faz. Fazia muito isso. Ele não vai entender mesmo, então, para que ficar falando? Então a gente tem que explicar. Eles vão entender, né? Eles entendem. Quando ele É era a menor, forma de explicar, né, para a criança. Criar histórias sociais, pegar imagens, né? Pegar uma história de um desenho sobre férias, assistir junto com a criança e começar a anteceder esses fatos. Olha, filho, daqui a pouco vai tá chegando as férias, vai ser muito legal, a gente vai ter tempo para ficar juntos. Então a gente sempre vai falando, porque se eles não compreendem, igual a gente busca essa compreensão deles. E não tem outra forma deles compreender a não ser a gente narrar os fatos e trazer para eles ali de uma forma concreta isso. Falar de forma pausada, palavras curtas, poucos jargões, explicar devagar, na altura dos olhos da criança, de repente usar o apoio visual com imagens. Então a gente vai explicando e olha o que eles vão ganhar aí só na questão da linguagem receptiva, quantos conceitos novos que eles vão entender, né? Entender o que é férias, assim como também a gente já se questiona aí na hora das férias de conversar sobre o que já é os finais de semana, né? Que as férias são um fim de semana que se estendeu e tal. Então, isso tudo é muito, muito legal mesmo. Porque assim, a rotina, você ter aquele quadro de rotina, a gente sempre volta e meia, a gente fala disso. É uma coisa paliativa. Você depende muito do desenvolvimento da sua criança. Para algumas crianças, principalmente para as menores, é necessário mais suporte visual, é necessário, de repente, mais estrutura ali, de um quadro de rotina mais. Mas, de repente, se a criança está um pouquinho maior, ela já tem uma compreensão, a gente faz só uma rotina mais básica, uma coisinha, só para ela ter uma ideia, igual eu faço com o Rafa hoje em dia, né? Eu já usei aquele quadro de rotina diário, tudo grande. Mas aí, hoje em dia, eu já falo, segunda tem isso e isso. Terça, é sábado, é domingo, porque senão ele queria ir para a escola e tal. Mas isso depende do desenvolvimento da criança. A gente vai falar muito sobre isso, né, amiga? Tudo isso, depende falou sobre a questão de adaptação. Que a gente isso. não pode trazer dica nenhuma aqui para vocês de dizer converse com a criança, mas se a criança não entende só na linguagem verbal, ela precisa de apoio. Quanto de apoio ela precisa? De imagem visual? Do que, né? De uma história mais contada? Só uma imagem é suficiente? Quanto tempo eu devo anteceder? Qual é o perfil da minha criança? Isso vai gerar mais ansiedade para ela contar muito antes? É melhor mais perto? Tudo isso aí são coisas muito singulares de cada autismo e de cada casa, de cada pessoa, né, Dani? Exato. Então, assim, a gente tem que flexibilizar sempre. Sempre. Por falar em quadro de rotina, a Dani tem um vídeo explicando até como ela fez um quadro, que você não gastar nada.
Feito em casa e bem útil, né, Dani? Tem um vídeo lá no canal do YouTube, vocês podem Tem. chamar a Dani no direct. Ou a E Dani lá, vai deixar na bio. sim, eu vou deixar. E lá nesse vídeo também tem, inclusive, as imagens mais comuns, assim. Se você decidir fazer sem fotos, tem as imagens comuns do dia a dia, ajuda bastante. Ah, que legal, isso é muito bom. O que mais? Bom, aí a gente falou ali, né, amiga, sobre prever, então, as variações de rotina conforme o desenvolvimento, que fica melhor, então, para cada criança. A gente escreveu aqui no roteiro para não esquecer de comentar. Aqui a gente trouxe exemplos pontuais de Instagrams que vocês devem também conhecer, já e seguir. A gente citou aqui, por exemplo, no blog Poder dos Pais, a gente tem a Estela, que é uma adolescente que está bem desenvolvida. E a rotina dela, a mãe dela pega um quadro, desses quadro branco de escrever a canetinha, ou até um papel pardo grande, e ela escreve as palavras manuais no dia, de noite ou de manhã. Hoje a gente vai fazer isso, aquilo. Ela já chegou a esse ponto e ela já relatou várias vezes que essa rotina já foi bem mais estruturada, com muito mais suporte, e hoje em dia ela escreve. Mas que sim, que ela fala. Inclusive, quando a gente cria esse quadro, a gente conversa com a criança dando opções, a gente diz, olha, filho, o que nas férias da gente fazer isto ou isso? Qual que tu prefere? Tu quer ir passear no zoo um dia com a mãe? Tu quer visitar um museu? Mostra as imagens. Deixa a criança também ter escolhas, né, nessa rotina. Também, sim, sim. Legal. A gente, na verdade, se as crianças não têm ainda essas habilidades, as férias vieram para isso também, para a gente estar potencializando e desenvolvendo tudo isso, que é o que a gente mais quer. É verdade. Criança vai... aí aqui também, falando em quebra de rotina, tem às vezes as terapias, né, que entram de férias, isso faz muita falta para crianças, principalmente que tem aí terapias intensivas, eles estranham pra caramba. Então, também a gente colocou aqui que essa questão da quebra maior, principalmente as mães que trabalham fora, que tem a criança, às vezes, no turno integral, né? Para essas aí é mais ainda a estruturação, vai depender muito do que era já a rotina das crianças, né? Exato. 3, hora de passear num lugar novo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, amiga, antes da gente entrar nesse, que eu vou ver aqui se tem comentário. Vamos lá. Apostilas de atividade, pessoas mais que entraram. O Lu já está diferente, no colégio está tudo diferente. Sim, não tem mais atividades da apostila, já está naquele outro ritmo. Como fazer o planejamento de férias em casa, de atividades em casa nesse período? Giza, nós vamos chegar aqui nessa parte do planejamento. Fica com a gente que tu vai ver. Nath, Dani, final do ano é muito difícil, desde os ensaios, comemorações, final de ano também. A chegada das férias, os pais também ficam ansiosos, verdade. É uma correria para todo mundo, é uma mudança de rotina para todo mundo. Amo vocês igualmente. Já estamos organizando rotina visual de férias. João está num nível de ansiedade terrível. A autismo aqui em casa falou. Então, nessas horas aí também a gente tem que pensar lá como é que é a criança. Tem muita gente que às vezes dá florais para a criança, para ela ficar mais calma, ou um chazinho lá de maracujá. A gente também vai falar aqui que tem que trazer atividade para gastar essa energia, para diminuir. Assim, gente, tem um ditado velho que diz aquela mente vazia. Como é que Oficina é, Dani? Coisa ruim. Quando a gente tem esse tempo ocioso, na verdade, ele é ruim para todo mundo. Vocês imaginem na criança, né? Ou no Então, a gente tem que ocupar esse tempo, só que de uma forma divertida, né? Aproveitar também esses momentos. Estou prestando atenção para ajudar as famílias, mais pessoas entraram. A Lu fez a Grazi fez rodando aqui na live, chegando. Estamos fazendo cartaz com fotos da escola fechada, fotos dele brincando em casa, no parque, na casa da avó, na praia. Perfeito. Muito legal. Isso mesmo. Então, isso, cada família sabe o quanto vai preparar, e essas histórias, essa estrutura, o quanto necessita, né? Meninas, é tão importante, pensando isso, pode-se entender essas dicas das crianças pequenas. Com certeza, todas as crianças gostam também. Nenhuma criança quer ficar sem nada, Deus dará, e pegar a criança pela mão e nós estamos indo para tal lugar, né? A gente trata eles como seres, como indivíduos que têm opinião própria, que têm seus sentimentos. Então, exatamente. Isso aqui é válido, aliás, para todo mundo. Mais pessoas entrando. Tem uma pergunta.
fazer atividades estruturadas ou só brincadeiras mais livres? Ah, pode fazer atividade estruturada também. Porque tem gente que gosta de fazer atividade estruturada, tipo a Alice curte. Não é todos, mas ela curte muitas. E para ela vai fazer falta, é uma coisa a menos que não sai da rotina. Se ela gosta, por que eu não vou trazer para ela se eu tiver condições onde eu tiver de criar uma atividade? Sim. Mas o livre, né, é o primordial, né? Tem que ser o predominante. Porque o livre, na real, a gente acaba não tendo, assim, esse tempo, assim, para fazer isso, né? Isso nós vamos falar também, que aí nós vamos dar um intensivão para nossas crianças voltarem com tudo nas brincadeiras para a escola, cheia de habilidades, que é o que nós mais queremos. A gente quer eles socializando, com os amigos convidando para ir na casa deles, e vice-versa. Então, a gente tem que meter a mão na massa aí no brincar. Bem, pessoal, vamos falar a hora de passear, então, num lugar novo. Vou ler aqui um pouquinho para vocês. É a minha vez, né, amiga? Sim. Tá. Antes de visitar parques, museus, livrarias, por exemplo, que a criança ainda não foi, é legal apresentar com detalhes para ele como será o trajeto até o local, o que vão comer, quanto tempo vão ficar lá e etc, né? Essas informações, então, podem ser contadas em formas de histórias sociais, como a gente já falou, que é um recurso muito útil para preparar as crianças para um determinado acontecimento. Essas histórias funcionam como uma espécie de guia escrito e ilustrado, que descreve situações sociais e comportamentos. Caso forem para lugares mais distantes, viagens mais longas ou de avião, por exemplo, é ainda mais necessário usar as histórias sociais. Viagens longas podem ser estressantes para todos nós, pessoal. Imaginem para as crianças dentro do espectro. Então, super vale a pena a gente criar a história com imagem dos lugares que a gente vai visitar, planejar lá o roteiro do que nós vamos fazer, lá onde nós vamos ir, quem vai estar lá na casa que a gente vai visitar, a foto das pessoas. E um exemplo muito bom disso, não sei se vocês acompanharam, a Vanessa do Autismo Gemelar esteve em Gramado, na Serra Gaúcha, e ela preparou um livro da viagem, explicou tudo para as meninas e, ó, super ajudou, diminuiu muito a ansiedade das meninas, foi bem legal. Só que fiquem espertas que se vocês vão contar uma história, vão preparar uma rotina, ou pensem muito bem no que vai ser feito, mas não cheguem lá na hora e mudem de ideia, tá? Por exemplo, eu contei para a criança que vai ser assim, assim, assim. Aí, no meio do caminho, eu olhei a vitrine daquela loja das lembrancinhas lá daquela cidade e resolvi dar uma entradinha. Gente, muito cuidado com isso. Vocês todas aqui, eu imagino que já são cancheiras e já percebem isso. Então, assim, ainda mais já numa coisa que a gente prometeu ali, que está mais estruturada. Essa é a parte negativa do contar e dar muita previsão. Que a gente tem que cumprir isso. Porque se a gente falar uma coisa e fizer outra, isso não faz sentido para o autista, na verdade. Não. Dá problema. Não faz sentido. Isso pode ser um motivo de uma crise, tá bem, pessoal? Deixa eu ver aqui o que mais. Se você for para casa, então, dos familiares, eu falei, né? Mostrem a foto, conta todo mundo, o papagaio, o cachorro que mora lá. Avise os familiares, pessoal, no lugar que vocês vão ir. Se é hotel, liguem, falem, perguntem quais são as medidas, que vocês têm um filho autista, como é que funciona o barulho lá do ar-condicionado, como é que... Todas aquelas coisas que vocês já sabem que podem causar um desconforto para a criança, se antecipem e fiquem antenadas em tudo isso. Expliquem para essa família, às vezes até aquela carta de apresentação da criança que a gente fez lá para a escola, manda por e-mail lá para os familiares, informação não é demais. Tenho certeza que eles vão gostar do que cometer uma gafe, até daqui a pouco vão se engajar e vão ser aí parceiros de vocês, de ajudar na socialização, nas intervenções, nos objetivos de férias. Manda no grupo da família já. Já manda no grupo da família. Geral, né? Já vão avisando. Porque ou a pessoa é inclusiva ou não é. Pensem nisso também. Se a pessoa não está aberta para saber tudo isso, não é um lugar para vocês irem. Não vão se enfiar também na casa de quem vocês acham que não está apto a entender esse tipo de coisa. Que vocês podem ter que pedir para as pessoas diminuir volume, etc, etc. Então, isso tem que ficar bem esperto. Bom, eu, Nath, particularmente falando, se eu vou viajar para algum lugar, eu procuro ficar num lugar, pelo menos, que o quarto é meu, da Alice e do meu marido só. A gente tem que ter um momento de espaço.
aquele vucu-vucu de já mudar geral a rotina e ainda ficar todo mundo em colchão numa sala e tal, uma noite tudo bem, é um grande desafio, mas vários dias, vamos combinar que até eu aí vou autistar um pouco, para mim não é legal, sabe? Eu acho que vai ter momentos também que a gente vai deixar nossas crianças muito vulneráveis e expostas a coisas que não são necessárias. A gente está aberto às pessoas entenderem, mas também, assim, naquele limite, a gente tem que dosar tudo isso, pessoal. Se é a casa dos amigos lá que arrumaram, eles que vão ir para a sala, arrumem o quarto para vocês, pensem nisso, porque é importante, né? A gente está falando aí de uma condição, de uma situação diferente, né, no TEA. Para eles, essas coisas incomodam, né? Não é uma frescura. Então, assim, fiquem precavidas disso e não abram mão, entendeu? De dizerem, de explicarem onde vocês forem, de pensarem nisso. Não vale a pena, pessoal. Eu já fiz passeio de querer agradar os outros, agradar meu marido, fazer coisas assim que não era, entendeu? Meu marido depois também entendeu que ele se divertiu, fica lá, ainda mais o homem, né? A mulherada que tá assistindo, eu não quero generalizar, mas eles vão lá, começam a tomar cervejinha, assar carninho, ou na praia estão comendo um peixinho, e eles não veem, eles não têm noção de tudo que a gente vê que tá rolando ali com a nossa criança, todos aqueles possíveis gatilhos, tudo aquilo que a gente está contornando, modulando, ajeitando. Então, a gente, além de ficar exausta, exposta, né? Fica ruim, sabe? Então, pensem nisso também, assim, que assim, fazer qualquer viagem a qualquer custo, assim, também eu acho que não vale a pena. Mas sim, se desafiar, mas assim, apreciem com moderação e com planejamento, pessoal. Isso era a minha mensagem aqui pro negócio da viagem, tá? Perfeito. Bom, agora a Dani vai falar para vocês uma outra coisa, sobre tirar o pé do acelerador, né, amiga? Sim, gente, não precisa também, só porque a criança está de férias, você ocupar 24 horas por dia do seu filho. Não é necessário. Né? Não precisa, vamos equilibrar. Não precisa sair ocupando, pois assim, você pode colocar brincadeiras, passeios, mas tenha calma, tira o pé do acelerador. Da mesma forma que não é bom a criança ter muito tempo ocioso, assim como a Nath falou, né? Também não é bom que ela fique o dia inteiro ocupada, só com demanda e outras coisas que a gente fica inventando. Porque é férias, né? A gente não pode esquecer. Também é descanso, né? Todos têm que descansar, eles são seres como nós, né? Eles também fizeram a parte deles na escola, das terapias, eles também precisam de um pouco de ociosidade. Mas um pouco também, pessoal, não exagerem. Não exagerem, porque é tudo equilíbrio, né? A palavra-chave aí é equilíbrio. Exato. Perfeito. Mas assim, vamos ser bem repetitiva de novo, falando que a gente tem que levar em consideração, cada família deve levar em consideração o limite do seu filho, porque a gente sabe que tem criança que precisa de agitação, precisa de brincadeira de pular, de subir nas coisas, igual o meu filho. Brincadeira proprioceptiva para ele cansar mesmo, gastar toda a energia. Mas tem crianças que já são mais quietinhas, que gostam e que também necessitam, até esses que são mais agitados, eles precisam também de uma hora de estar brincando com uma água, estar brincando com uma coisinha mais relax. Então a gente tem que saber equilibrar. Não adianta a gente querer encher o dia da criança de coisas, né? Porque não vai dar. Tem desenvolvimento, né, amiga? Tem crianças no TEA que conseguem ficar ociosas mais de boa, olhando uma TV, mas que elas não vão estar caindo ali em estereotipias ou fazendo coisas que não sejam nada funcionais. Então, essas aí normalmente podem relaxar mais, ficar mais tranquilo. Uma criança que não está tão desenvolvida, ou que tem mais dificuldade, muitas vezes, na verdade, no decorrer do ano, a vida dela é mais estruturada para ela funcionar melhor, ela precisa de mais suporte. Então, isso também não tem a ver daí só com a demanda, mas sim com a necessidade daquele autismo, né? Porque também nós estamos falando de cérebro, como semana passada nós estávamos lá na neuroplasticidade. Daqui a pouco, para alguns, é muito prejudicial ficar muito ocioso, né, amiga? Aí o ocupar não quer dizer ocupar a sargento, é ocupar com coisas divertidas, que vocês vão ver aqui adiante. Exato. Porque, assim, nada impede também da gente estar colocando bastante atividade estruturada, brincadeira, mas também os momentinhos para ele descansar, para ele assistir o desenho dele. A gente tem que fazer esse equilíbrio, porque a gente tem que planejar. Só que assim... Mas um conceito a ser ensinado, né, amiga? O descansar, né? Ficar sem fazer nada, né?
Filho, você está de férias. Você está de férias, você precisa descansar. Então, ensina esse conceito para ele também nessa hora. E outra coisa, mas a gente sempre é repetitiva falando isso. Tudo depende do seu filho. A gente conhece a nossa criança, a gente sabe se ela precisa de movimento ou se ela precisa de mais um tempinho já mais relaxada. A gente tem que saber, né? Isso a gente sempre vai ter que equilibrar. Não tem outro jeito. O dia dele, como é que tá, né, Dani? Como é que tá o sono? Tem essas Sim. questões também, né? Às vezes desgringola a questão do sono. Isso é uma coisa que daqui a pouco é legal tentar manter na rotina lá da escola. A gente tem que estruturar e planejar o que vai fazer. Porque se a criança, por exemplo, acordava de manhã, às vezes não vale a pena modificar muito nesse sentido aí de horários e tal, né? Isso também é importante. São pequenas adaptações com a realidade de cada um, né? Como funciona melhor na casa de cada um. Sempre pensando assim, como que é o meu filho e deixa eu fazer como que é melhor para ele. E aí cada um faz o seu, porque não existe receitinha pronta, né? Cada um tem o seu pequeno quebra-cabeça aí. É tentativa, erro e muito feeling, né? Aquele olhar assim apurado que nós, mães, a gente vai pegando, a gente vai sacando, vai vendo como é que tá aquele dia. Hoje eu posso quebrar mais a rotina. Hoje não, hoje ele precisa estar mais. Preciso trazer para ele alguma coisa que remete segurança para ele, que é mais previsível. A gente vai sacando, né? A gente vai percebendo. É observação, sempre observar. Sempre. Antecedente, né? Isso aí a terapia, a ciência ABA já fala, né? O antecedente para ver o que aconteceu e a consequência. Se a consequência tá boa, então, então isso aqui tá legal. Se a consequência não tá boa, é porque eu tenho que dar uma modificada, tenho que dar uma pensada aí no como eu vou fazer isso. Exato. Foi a tua parte? Vamos ver se tem mais algum comentário, amiga. Você vai falar da diversão agora dentro de casa. Aprender para conhecer falou. Vocês falam também das terapias param, e aí o que fazer é exatamente as terapias muitas vezes param, mas nós não paramos, porque nós somos mamães terapeutas, então a gente vai explicar também isso da terapia, né? Contar as histórias lá da terapia, que depois a gente volta. Tudo são mudanças. Meu filho não liga para a quebra de rotina, sempre gosto de avisar quando vamos fazer algo diferente. A casa vai cair. Sim, a casa sempre cai, pessoal, um pouco, né? Porque o que acontece é que a gente se lasca, né? Do primeiro ao quinto, porque a gente tem que fazer várias coisas para essa experiência das férias serem boas. Mas, assim, eu e a Dani, a gente fez também aqui uma análise, apesar de ser tudo mais complicado para a gente. Que bom que o autismo, por um lado, nos ensinou que a gente tem que estar proporcionando esses momentos junto com os nossos filhos. Foi na dura, foi naquela de, olha, eu tenho que brincar com meu filho, porque meu filho precisa aprender. Ele não consegue só olhar as coisas ao redor e sair fazendo tudo sozinho, como é no desenvolvimento típico. Ok, isso foi um choque, é difícil, mas quantas mães a gente vê por aí que os filhos têm desenvolvimento a princípio normal, né? Não tem dificuldade nenhuma e não sabe a experiência que é sentar, brincar, curtir com os filhos. Então, a gente tem que pensar, pessoal, dar uma meditadinha e pensar, que bênção que a gente vai estar com as crianças aí brincando, fazendo um monte de coisa legal, desenvolvendo eles. Uma rede preguiçosa para deitar, perfeito, para acionar lá o sistema do equilíbrio. Estou ensinando a relaxar, ensinar o conceito de descansar. Oi, lindas. Ana Lu não liga muito para a quebra de rotina, eu que ligo mais. Minha parte autista chora. Sim, é por aí. Eu também, às vezes, também preciso de rotina. A Alice não liga muito, mas liga, depende. Tem coisa assim, sair para passear com ela, estando eu e o pai dela, mas certas outras coisinhas do dia a dia que são rotineiras simples, como eu sair e pegar uma carona com o pai dela, eu não posso. Se ele não vai junto com a gente, onde a gente vai, eu tenho que chamar um Uber, porque senão é motivo de crise para Alice. Ela não consegue entender, flexibilizar que ele pode nos deixar num lugar e que nesse momento ele não vai estar junto. Então, vocês veem, tem coisas pequenas no dia a dia que são super rígidas. Agora, como ela se sente muito segura, tanto comigo ou com os dois juntos, né? Então, assim, a gente vai levando ela hoje em dia para os lugares e ela confia na gente que a gente vai perceber o que está rolando. Se não estiver legal, a gente vai vir embora, ou o que nós vamos fazer, né?
Então, O isso Rafael, é muito legal. E isso o foi Rafael, conquistado, porque não era assim. Não era assim, foi conquistado. Muito bom, né? Olha como ajuda agora hoje em dia. Mas foi sim. lascadinho, pessoal. Isso não foi fácil. Bom, minha vez então. A diversão dentro de casa também. Então, agora vamos falar sobre a expectativa: viajar, hotel, resorts, passeios lindos, todo mundo pegando avião, conhecendo as praias maravilhosas do Brasil. Que tal o exterior? Só que muitas vezes a grana não dá. Vamos dizer que a gente até queria ser mãe aventureira aí de quebrar rotina, mas não vai rolar porque aqui tá curto. Então, o que a gente vai fazer aí para curtir na nossa casa, pessoal, né? É importante, então, a gente lembrar que as férias podem ser prazerosas dentro de casa, sim, sim. Nada melhor do que o nosso lar. Quando a gente viaja, passeia, no fundo a gente vai, quer, mas é a melhor coisa chegar em casa depois, não é, pessoal? Então, assim, ó, a família pode se envolver no planejamento, né? Mesmo com os pais trabalhando fora, trazer jogos, atividades conforme a idade da criança, livros para colorir, filmes, séries, música, quebra-cabeça, várias coisas que sejam bem atrativas aí para a criança. Já a gente vai dar mais dicas aí incríveis, né, e práticas dessas brincadeiras. Sabe o que é mais importante, pessoal? É que a rotina escolhida durante as férias agrade a todos os membros da família, de preferência, né? E que seja tranquilo de lidar, ajudando a aproximar os pais e os filhos nesse momento mais ainda, criando memórias, criando laços, que é o que eu falei, desse benefício que a maternidade atípica nos trouxe de estar tempo junto com as nossas crianças. Então, claro, né? A gente sabe que o nosso prazer maior é ver nossos filhos desenvolverem. Mas todos os pais são assim. Ficam procurando programa lá para as crianças, fazendo coisa em casa que as crianças vão curtir. Mas, enfim, isso aí é muito legal. Então, vamos aí começar nas dicas práticas. A Dani vai falar sobre eventos gratuitos. Fala aí, amiga. Gente, é muito legal. A cidade que você morar, seja qual cidade, se você mora numa cidade muito pequenininha, provavelmente tem uma cidade maior aí do lado, que deve ter muita oportunidade de passeio gratuito. Então, você começa lá... para fazer, pessoal. Sempre tem. Então, você vai pesquisar programações especiais de Natal. Tem apresentação de Natal agora, que é muito comum, né? Geralmente, a gente acha muitos lugares legais. Se você entra no site do jornal lá da sua cidade e dá uma olhada, né? E veja o que você tem de gratuito, porque tem muito passeio gratuito que é muito, muito legal, tá? E aí você pode ver também, tem algumas coisas que são pagas, tem parques, shoppings que você pode levar teu filho também. É bem legal. Biblioteca, museu, pracinhas. Pracinhas. A gente vai falar depois. Mas assim, você tem que ver aquela questão da carteirinha e levar o laudo do seu filho também para esses lugares pagos. Hoje até coloquei lá no nosso grupo do Telegram o modelo da carteirinha. E a gente sabe que depende da cidade, as carteirinhas, elas existem. Tem o CID da criança lá, você pede pro neuro carimbar e tal. E a criança tem direito, até parquinho de shopping a criança não paga, porque ela tem todos os direitos dos deficientes físicos, né? Então, assim, redução ou acompanhante, aí uma acompanhante que não paga. Também na mão pode rolar mais passeios. E se não tem a carteirinha, também tem que ser aceito o laudo, pessoal. Então, o laudo dentro da carteira com o documento seu do filho. E aí dá para também pintar outras coisas além das gratuitas. Mas gratuitas sempre tem, pessoal. E na verdade, assim, ó, férias para as nossas crianças. Outra coisa linda que elas nos ensinam, elas não ficam o tempo inteiro pedindo lá os brinquedos mais caros da televisão, né, Dani? Sempre. Tudo é novidade e pra gente, tudo que a gente ensinar para eles explorar do mundo lá fora, dar uma volta no quarteirão com o cachorro, que a gente não tem tempo na correria do ano, nas férias pode virar um super, né, programa divertido aí, que a gente vai falar o número das casas, a cor das casas, o cachorro do vizinho. Isso aí, até quem falou isso numa live foi a Dani do Aprender para Conhecer, que as crianças passeiam na volta do quarteirão da escola deles lá, e que virou, assim, uma atração, que é muito legal. Já é uma mudança, pessoal. Ir no mercado com calma, fazer compras, pegar a criança para botar as coisas no carrinho, dar o nome das coisas para
para ela, sabe fazer virar o ajudante. Sim. Tudo que é papel, pessoal, a criança pode estar fazendo e a gente está ensinando para eles coisas, conceitos. Até ir na farmácia lá buscar o remédio deles nesse dia. A gente vai ter tempo, se a gente tiver de férias com eles, para fazer com calma as coisas que a gente sempre faz correndo e as crianças não vão junto. Ah, eu vou ir no banco fazer um depósito de dinheiro. Sim, eu vou mostrar para a criança que é um banco. Eles adoram normalmente os números. Bota eles lá para digitar uns números no caixa eletrônico, colocar o cartãozinho, puxar o papel do comprovante, sabe? Isso aí é muita coisa para fazer. Visitar feiras, visitar uma cidade vizinha, né, Dani? Tem muita coisa legal para fazer. Aí, deixa eu arrumar aqui, que eu estava escrevendo no comentário. Estavam pedindo o link do grupo. Tá, vamos ao próximo item aqui das dicas, então. Se não puder viajar... já falei o que estava escrito aqui. Vá para a cidade vizinha. Essas viagens rápidas podem ser muito interessantes. Pode almoçar numa cidade e voltar, né? Tem crianças que adoram estar no carro, andar de ônibus. Peguem um trem, pessoal, só para olhar o trem andar, vai até uma estação e volta, né? Cada criança conhece aí os gostos dos seus filhos. Vão até um aeroporto, olhar os aviões partir, né? Legal também. Coisa a gente pode criar nas férias que não vai gastar tanto, que vai ser bacana. Com planejamento, conversando com a criança. Quanta coisa a gente vai criar nesse repertório, quantos conceitos, quantas vivências, né? Vai ser muito legal. Lembrando, igual você falou, as nossas crianças, geralmente, elas são muito simples. Um pouco de... Eles se agradam com pouca coisa, gente. É difícil eles pedirem um presente para você. Ah, eu quero isso. Eles não pedem. Eles são muito simples. Então, o pouco que você fizer já vai ser muito legal para eles. Todas as crianças naturalmente são simples, né? Mas ainda no caso do teste, como eles não têm apego a certas coisas, eles, né, são mais de boa ainda. Mas eu garanto para vocês que até as crianças típicas aí, se vocês contarem uma história de aventura, olha, hoje nós vamos ir numa pracinha caçar um tesouro. Aí imprime lá na internet, joga no Google lá mapa do tesouro, faz um xizinho lá, se organiza antes, leva para cavar com uma pazinha lá, com uma colher de casa, gente. Se não tem balde, pega a garrafa PET. Dá para usar a imaginação aí, tá criando várias coisas legais sem gastar um tostão. Exato. Aí vou falar agora uma coisa bem legal também. Por exemplo, leve seu museu. Toda cidade tem um museu, por mais, claro, que quem tá chique aí, igual a nossa amiga Grazi aí, que mora em São Paulo, né? Tem museu do futebol, museu da literatura. As capitais e coisas são maiores, mas toda cidade tem um museuzinho, né, amiga? Toda cidade tem o seu museu, né? Toda cidade tem o seu museu. Nem que for pequenininho, o museu lá de quem fundou a cidade. Leva a criança na cidade, né? No museu, para conhecer a história da cidade. Isso é vivência. Então, assim, esse é o lugar perfeito para os filhos adquirirem repertório, mesmo para os menores. É legal que eles já irem se acostumando com esse tipo de ambiente. Claro que grandes centros existem os mais conhecidos e tal, mas o importante mesmo é a vivência, é o que você pode trazer. A gente sabe que os nossos filhos, eles são... Você pode mostrar alguma coisinha ali ou ali, tem que ser tudo muito básico, mas isso vai ser importante. Sempre traz vivência, sempre traz aprendizado. Né? É muito rico, isso é ótimo. Nossa. E aí você começa de pequenininho, ele vai ser um pouquinho maior, ele pode também conhecer outras coisas, ele aproveitando a linguagem dele, depois ele vai amadurecendo. Começa de pequeno já, não adianta falar, ele não vai gostar, mas tenta levar, leva, porque é importante, super importante. Museu é um passeio muito legal. A gente não pode deixar. Muito legal, o museu é demais. Eu já levei a Alicinha daqui da cidade, é bem pequenininha, mas ela adorou. Tinha telefone antigo, tinha umas coisinhas assim, a gente mostrou para ela. Tudo, né, é legal. E eu já fui também num museu bem legal, grande, com uma outra mãe de autista que o menino adora, que é na capital, em Porto Alegre também. Inclusive, levei laudo, pessoal. A minha amiga ficou meio constrangida, eu levei o laudo, aí a Alice já não pagava e eu paguei meia entrada. Aí, tá certo. E a gente tem que tentar, né, amiga?
Porque a gente também não sabe se a criança vai ficar lá muito tempo, né? É por isso também que a gente recebe desconto. Às vezes, para a criança não vai ser legal, vai ter muito estímulo, a gente vai ter que sair fora, e aí, né? Tem muito isso também. Exato. Vai lá na próxima, amiga. Passa para frente. Tá. Outro assunto. É o 9 agora, amiga? A gente vai deixar gravado, sim, tá? Vai salvar a Sim, live. então, li aqui, passando os comentários, já te desejo melhor, se cuidem aí, Deus abençoe vocês, que tudo ocorra bem, amanhã vocês estejam bem. Asma é um saco, a minha irmã tinha crise de asma, é bem complicado. É o 9, amiga, o meu, né? 9. Tá. Em algum momento das férias, cria ambientes novos agora na casa, pessoal. Olha que ideias legais aí, ó. Vocês podem acampar, né, dormindo na sala, né? Pode ficar no quintal, pegar uma barraca, se vocês moram na casa, vamos fazer um piquenique, aí um luau no quintal, na varanda, né? Dormir todo mundo na sala, dormir num outro quarto, fazer um quarto de cabaninha, de dormir, de lençol, comer pipoca, fazer piquenique na frente de casa. Se é no apartamento, na sacada, comer num ambiente diferente, por que não, né? Usar lençóis, cobertores, né? Fazer alguma coisa assim diferente, criar na casa, por que não? Mesmo que seja apartamento, pessoal, criatividade é tudo, a gente adapta com aquilo que a gente tem e dá, e isso pode ser uma experiência bem legal, inclusive, porque aí a gente vai preparando, né, para essa mudança, assim, numa hora que a gente vai para outro lugar. Essa de fazer em casa, eu até não tinha ainda pensado, eu até vou preparar aqui para essas férias, falei para Dani, um dormidão na sala, no sofazão, para a gente dar essa quebradinha já de não dormir sempre naquela cama, daquele jeito. Isso aí eu achei, assim, show. Muito boa ideia. Amiga, eu já tive que dormir numa barraca. O Kleber meu marido até levou a barraca embora, porque o Rafael só queria dormir depois da barraca. Mas foi um dia, a gente dormiu, os 3 no quintal. Calorão, né? A gente dormiu. Nossa, ele adorou, só que ele queria outro dia. Mas olha, foi legal. É uma memória maravilhosa para ele, né? Sim. Tem alguns comentários aqui, cinema em dias especiais dos autistas, onde o som é mais baixo, luz acesa. E ótimo. Outra coisa, o meu marido comprou para a Alicinha agora, porque ele na verdade estava comprando material para os funcionários da empresa que ele está trabalhando, que fazem obra, então tem máquinas de barulho, sabe? E aí ele comprou os abafadores, aqueles da 3M, profissional. Ele disse que custa R$ 35 um abafador. Ele trouxe para a Alicinha já um aqui. Eu agora até vou testar com ela, porque essa semana nós vamos no circo, primeira vez, que está aqui na minha cidade. E aí, como eu sei que circo é zoeira, poluição sonora, que eles se passam em botar música alta, inclusive até as outras crianças se assustam, eu já me preveni aí, já fiz meu marido comprar para a Alicinha também um abafador, incomodei ele esse fim de semana, eu nem fui domingo para esperar ele me trazer o abafador. E essa semana eu irei e depois vou dividir com vocês. Mas eu acho que isso também é legal, sabe? Isso mesmo, amiga. Mas conhecer as redondezas, passear debaixo dos prédios na calçada. Sempre me pede para ir no Museu Lu. Demorou, amiga, vai ter que ir. Em Brasília tem uma quadra 300 Sul que tem um laguinho, você pode alimentar as carpas, subir nas árvores baixas. Aqui tem o Parque Imperatriz, que é um parque também que tem bastante natureza. Tem aqueles shopping da cidade vizinha, que a Dani sabe que eu vou lá no 0800, sem gastar R$1, pessoal. Vai na minha bolsa bolachinha Maria, Dalice, um garrafão de 1 litro de suco, juro. Eu não gasto nada, e a gente vai lá para aquele shopping. Tem a dança das águas numa praça na frente, várias coisas para fazer. Só a gasolina a gente gasta. Tivemos uma experiência boa, fomos no cinema, FDS, ele ficou quietinho no intervalo, fui voltar com ele, voltei, ele queria ficar em pé, mas foi bem tranquilo. Janaína Limeira, olha, viu que legal, pessoal? Sempre vale a pena correr o risco, pessoal. Não é assim, correr o risco não é quando a gente está percebendo que vai dar problema se enfiar naquilo ali, não. A gente vai planejar, vai pensar todas as hipóteses. Mas se a gente vê que tem uma chance de dar certo, vale a pena arriscar. Porque mesmo que não deu certo tudo que a gente planejou, aquilo ali é um começo. E a coisa vai aumentando. A mesma coisa é a permanência do tempo nos passeios, né? Ficar 2 minutos no restaurante, depois é 5, depois é 10, depois é 15. Isso aí é o que, de grão em grão,
A galinha enche o papo, em nós de passinho pequeno e consistente, a gente chega lá. Só de andar já dá um cartão postal. Ó, igreja, legal, visitar a igreja, show de bola, num dia que não é o horário dos sinos tocando e da missa, ótima ideia. Piscininha no terraço do apartamento, sim, nós vamos falar sobre água. A água, verão e autistas, olha, é uma combinação perfeita. Meu filho ama piquenique, sempre passa e busca em lugares diversos. Ayla Rocha. Ai, que demais. Teu quintal é maravilhoso, Dani. Sim, é uma bênção, né, amiga? Trazer os primos para casa, vocês que moram em casa, dá para inventar piquenique no quintal, isso. Eu faço. Legais, gastando pouco, né, meninas? A Ana do Nós e Autismo falou, a Ana, fim de semana, leva os meninos para olhar trator e coisa. Isso também é super legal. Vai numa revenda de carro, encher a morcilha, ela olha carro, por que não? Vai lá mostrar as marcas de carro, às vezes é uma criança que curte isso. Claro! Banho de mangueira, é isso aí. Piscina na área de serviço, lembrei da Ana Paula, vou fazer um post de coisas para fazer em apartamentos. Perfeito. Bom, vamos adiante aqui nas dicas, comentários lidos. Dani, traga um priminho, um amiguinho para brincar com seu filho. Encarem essa, pessoal. Isso aí é legal, hein? Muito legal. Mas isso depende muito do desenvolvimento, né? Do seu filho, se ele já aceita outra criança ou não. De repente ele já tem irmãos, então seria perfeito que ele já convive com outra criança, né? A princípio a gente pode trazer primos, que é um pouco mais próximo, mas se você conseguir trazer um coleguinha da escola, é perfeito, né? Aí você vai ser a rainha da escola, das mães. Que momento para fazer aquela visão que as crianças às vezes não têm dos nossos filhos na escola, porque a gente não tem certeza. Que nós não estamos todo mundo lá na escola da Dani do Aprender para Conhecer, né, pessoal? E você sabe, muitas vezes, quando a gente traz uma criança assim para casa da gente, a gente vai fazer de tudo para agradar, vai mediar nossas crianças, então nossas crianças não vão deixar essa outra criança no vácuo, que acontece. A gente sabe que às vezes eles estão ali brincando uns minutinhos, passa um passarinho, eles dispersam e saem andando. E a criança, quando não sabe, às vezes, fica meio assim até elas entenderem, né, por que eles saem, né? Então, a gente fica trazendo a nossa criança e dando atenção para essa criança e a gente vira, sabe o que, pessoal, com isso aí? A mãe do ano. Com certeza. Né, amiga? Da mãe legal, depois essa criança vai para a escola e conta que era muito legal na casa da mãe do fulano, que a casa do fulano tinha altas atividades, que a mãe do fulano fazia atividade sensorial, fazia pintura. Pensem bem, olha aí na mudança da visão que as crianças vão ter da nossa criança e a oportunidade que a gente vai ter mesmo de mediar aí uma relação. Vale a pena comprar essa, pessoal, vão por mim. O Rafa só tem uma prima, ela é meio ano mais velha que ele só. E cada vez, ela é de Cianorte, aqui no Paraná. E aí, cada vez que ela vem, ela fica louca. Ela fala, a casa da tia Dani. A tia Dani faz tudo, faz as atividades. A mãe dela fala, que eu vou embora, tem que fazer todas as coisas para ela, porque ela fica. A casa da tia Dani tem pintura, tem brincadeira com a moeba, tem brincadeira com a areia. Ela fica bem. Ai, a casa da tia Dani é atração turística. É atração turística, Foz do Iguaçu. Tem as cataratas. O Rafael adora. O Autismo disse que marcou. Essa mulher não pisca, tu viu? A gente dá uma dica e ela toma para vocês. A gente fala de passeio de graça, ela diz que anda de trator. A gente fala de trazer amigo, ela já marcou semana que vem de levar os amiguinhos da escola em casa. Essa aí é ligeira. Aqui só o primo. Estou doida para ver, eu também quero ver. Divide tudo com nós, pede autorização para a mãe dessas crianças aí. Queremos stories bombando aí da Ana dos amiguinhos em casa. Gostaria que viesse. A gente tem que. Muitas vezes a gente nem tentou fazer esse convite, né, gurias? Muitas vezes a gente fica com medo do que as outras mães acham da gente. A gente também tem que tentar ser amiga da mãe de alguma criança. Então, quem sabe de começo, convida para comer um churrasquinho aqueles pais junto com a criança, e aí eles também vão descobrir que a gente não é tudo uns monstrinhos de 7 cabeças. Que autismo é uma coisa natural, que ser diferente é normal, e que sabe que não tem problema. A gente também tem que quebrar essas barreiras. É que a gente é meio calejada, a gente fica com medo também de se jogar assim. Eu falo pelo menos por mim. Eu quero mudar um pouco essa minha postura. Eu tô assim, pela Alice, tomando a cara esse domingo. Eu já tava convidando
convidando as priminhas dela para levar. Sábado eu convidei para irem lá no restaurante, aquele do Leão, que eu botei nos stories, sabe, Dani? O Mundo Animal. Não consegui ninguém, mas eu tentei, porque eu queria que uma criança fosse com ela, sabe? Eu ia pagar hambúrguer, ia passar no cartão, sei lá, mas eu também tô bem disposta aí. Depois a fatura a gente resolve. Porque vale a pena. Estamos planejando diversas atividades com os coleguinhas, é isso mesmo, fica uma casa divertida. Sim, a gente vai virar as bestas, mãe, imagina, a mãe do ano. E essas outras mães, depois que elas relaxarem e confiar em nós, elas vão adorar, elas vão mais seguido até querer até convidar nossas crianças também para irem na casa deles, entendeu? E aí, quem sabe a gente chega aquele momento também de ter uns minutinhos aí para nós, ó. Os primos amam vir, acho que a casa de vocês mais educativas e divertidas que a escola. Depende da escola, né, amiga? A tua escola tá muito divertida essa semana no Natal. Que eu tô vendo lá. Convidamos o pessoal no dia da reunião dos pais da escola. Cacá, Ana, nós autismo falou. Essa Ana não dorme no ponto. Ninguém aqui que tá olhando essa live, na verdade, dorme no ponto. Isso aí são tudo esperto. Bom, que mais, amiga? Tu falou ali, amiga, festa de pijama, né? Festa de pijama, a gente tem que ver como comprar. Mas está tudo aí no nosso planejamento para fazer em casa. A gente tem que tentar, né? Vamos tentar. Então, vamos lá, mais uma dica aí. Então, pracinhas, parquinhos, bosque. A maioria das cidades tem lugares assim, muitas vezes a gente leva eles sempre na mesma pracinha, né? Vamos numa um pouquinho mais longe, que ainda não fomos. Vamos fazer, então, um lanchinho, vamos levar bola, vamos levar bolha de sabão, vamos levar raquete, vamos levar pipa para soltar, pessoal. Vamos aproveitar a grama, sabe? Vamos tirar os calçados, pisar na areia, pisar na brita, trabalhar o sensorial. Aproveite o espaço para brincar de pega-pega. Escolhe aí uma pracinha mais segura, que não tenha carros assim perto, com espaço, porque os três precisam correr também, né? Ativar aí o sistema proprioceptivo. O que mais? E corram junto. Eu tô precisando perder a barriga, eu tenho que correr também. Vamos correr. Eu vou colocar aí em pracinha com a Alicinha correndo. Isso vai fazer muito bem, então, para as crianças. Tudo isso que a gente fizer vai ser legal. E deixa eu falar uma coisa para vocês. No caso da Alice, por exemplo, que tem a dispraxia, para vocês verem que eu estava levando ela muito numa pracinha um tempo. E aí era super difícil. Depois ela virou craque nos brinquedos da pracinha, porque ela conseguiu com a repetição. Mas eu já percebi que às vezes que eu me dou o trabalho de ir numa praça mais longe, às vezes a Alicinha passa dificuldade, porque já são brinquedos novos, de uma maneira diferente. Então, aí também tá uma sacada de que a gente tem que fazer generalização. É muito bom. Não dá para ficar sempre só nas mesmas coisas, sabe? É legal, que bom que tem uma pracinha que tá dando certo, sim, mas vamos se aventurar. Nós somos as que mais se aventuramos. Quem não tá na chuva, né, é para se molhar. Dani, número 12, então, aproveite esse período para praticar algumas metas. Bora aí, amiga, falar de metas. Vamos aproveitar o período de férias para fazer o desfraude que a gente está planejando. Vamos fazer, eu quero que meu filho aprenda a escovar os dentes sozinhos. Vamos aproveitar, eu tenho que aproveitar, ensinar ele a se vestir, né? A gente tem que aproveitar esse período que a gente está mais ali com ele junto, para estar fazendo essas pequenas metas que as mamães têm, né? Eu quero ensinar meu filho a andar de bicicleta, andar de patinete. Vamos chutar o gol, vamos começar a arremessar. Escolha só uma coisa de cada vez, tá? Pelo menos não tudo de uma vez só. Mas a gente tem que aproveitar. Você pode ensinar atividades pedagógicas, igual eu tô nessa com o Rafa. Aprendo, vou ensinar ele a pintar dentro do limite, né? Porque ele tem essa dificuldade. A gente pode ensinar, vou ensinar meu filho a esperar. Vou ensinar ele a esperar nessas férias. Senta, espera, pega o relógio e ensina. Bom, vou ensinar você a esperar, filho. E aí vai. Dani, adivinha, amiga? Vai cair. Vamos cair em 20 segundos. Tá, Deixa eu ver quantos palcos nós temos. Temos mais 1, 2. É bem pouquinho. Vamos entrar mais 15 minutinhos pra live. Tá bom. Pessoal, a gente tá na retíssima final. Acompanhe a gente em mais uns minutos.